Gente, só tem 2, 3 pessoas na campus. Cadê os campuseiros daqui? Oh! Alguns responderam ali. O pessoal está cansado. Que é isso? Ainda temos bastante conteúdo. Vamos agora para a nossa penúltima atividade do palco Fábricas de Empreendedores do Sebrae. Agora a gente vai começar a nossa atividade. Qual será a sua aventura econômica? A geração Z tem de chegar preparada ao mercado de trabalho, num mundo que está mudando numa velocidade alucinante. E como estar pronto para identificar essas oportunidades, inovar, empreender, crescer e se sustentar numa economia tão diferente? Para falar sobre esse tema, quero convidar a Gabi Valente. Vem para cá, Gabi. Palmas. Eu quero saber quem é que quer ideia para montar uma startup. Pode vir para cá, porque tá barulho aí, então se achega aqui que a gente vai falar muito disso. Quem nunca veio e essa é a sua primeira Campus Party? Quem já veio, ensina para eles como é que a gente recepciona um palestrante. E esse "ou" é muito importante para mim, porque é a primeira vez que eu recebo um "ou" em vez de falar um "ou". Hoje aqui a gente vai falar... Deixa eu pegar o meu negocinho aqui. Eu tenho uma pergunta para vocês que pode mudar o seu futuro, pelo menos mudar a forma com que você vai ver, vai encarar as coisas daqui para frente. Que é: qual vai ser a sua aventura econômica? Futuro, inovação e carreira num Brasil bem zoado. Lindo, maravilhoso, mas bem zoado. É disso que a gente vai falar. Primeiro, deixa eu me apresentar. Meu nome é Gabriela Valente, mas todo mundo me conhece por Gabi Valente. Eu sou jornalista e, sim, essas fotos são da mesma pessoa. Meu cabelo, minhas regras. Eu trabalhei nos principais veículos de comunicação do país. Para quem não conhece isso, geração Z, é uma tecnologia muito antiga, onde a gente imprimia as notícias e entregava nas casas das pessoas. Era grande, sujava a mão, era difícil de ler, mas eu sou desse tempo. E eu chefiei a comunicação do Ministério da Economia, agora recentemente, e fui conselheira de administração de algumas empresas, algumas grandes empresas. Eu ganhei alguns prêmios, quase ganhei outros, mas tenho um carinho bem especial. E a vida é isso, né? Nem sempre a gente ganha, mas a gente aprende na jornada. E eu não fiz só jornalismo. Eu fiz um trainee do Estadão, que vale como curso de extensão da Universidade de Navarra. Eu sou pós-graduada em Planejamento, Orçamento e Gestão Pública. Eu tenho um treinamento na Dom Cabral de Governança Corporativa de Empresas Estatais. Eu fiz curso técnico de Design de Interiores e eu comecei a fazer arte na UNB. Qualquer um, na minha época, virava assim e falava assim: oi, está precisando de um teste vocacional, né? Porque você não sabe muito o que quer fazer da vida. Mas a geração Z entende que é legal a gente ter uma carreira em espiral, que é legal a gente fazer coisas diferentes, coisas que não sejam exatamente do seu nicho, da tua futura profissão, porque isso abre a mente. É isso que a gente faz aqui na Campus Party. A gente dá um bando de visão diferente para você começar a ter cada vez mais referências, e isso é muito importante, gente, grava isso. Quanto mais referência a gente tem de coisas diversas, mais a nossa criatividade vai funcionar para a gente resolver os problemas que estão aí. E é isso que a gente está aqui, a gente está falando de inovação, de resolver problema da sociedade.
E com essa trajetória toda, eu sempre fui meio um outsider. Quando eu trabalhava em jornal impresso, eu era aquela repórter que era vista como uma repórter de TV, que queria fazer umas coisas mais populares. E quando eu trabalhava em televisão, eu era vista como uma repórter de jornal que estava tratando de assunto sério. E quando eu entendi que isso era muito legal, eu comecei a tirar proveito disso. E hoje eu vim aqui mostrar a startup que eu comecei tem 3 meses, que é o Bepop, @Bepop Economia, que é justamente falar de economia, fazer tudo aquilo que eu fazia na Gazeta Mercantil de uma forma bem chatinha, mas de uma forma leve e divertida, porque a gente precisa saber disso. Essa aqui sou eu, aos 6 anos de idade, com outro cabelo. Foi nessa idade que eu decidi fazer jornalismo. Eu era uma criança muito curiosa, eu gostava de desmontar boneca para saber como é que funcionava o motorzinho dela que fazia ela falar. E aí, com essa idade, na televisão, eu vi uma transmissão ao vivo e eu fiquei chocada, porque a repórter que estava ali na frente, ela não saía do lugar e ela sabia de tudo que estava acontecendo para contar para a gente. Como? Isso era muito legal e foi isso que me fez fazer jornalismo. E por causa disso eu queria fazer jornalismo político, mas eu fui empurrada para a economia. E eu caí no Banco Central, que é o lugar mais chato do jornalismo planetário. Mas é muito legal por outro motivo. Foi outra coisa que eu tirei bem proveito. Ele tem a maior base de dados de tudo. Assim, você consegue dado para fazer qualquer coisa. E aí, quando eu queria fazer uma matéria sobre habitação, para falar ali do meu curso de design de exteriores, eu consegui um dado. E se eu quisesse fazer uma matéria de moda, eu consegui um dado. Se eu quisesse fazer uma matéria de games, eu consegui um dado que conseguia relacionar tudo que eu queria fazer com os dados do Banco Central. Ou seja, caiu uma ficha muito grande para mim, que é a seguinte: a gente vive na economia. A economia é a vida real. Se você, qualquer coisa aqui, a gente está falando de economia. A gente está falando no mercado de games enorme, a gente está falando no mercado de drones, a gente está falando de empreendedorismo, a gente está falando com banco, universidade, de moda, de turismo, de diversão. Tudo isso é economia. Quando isso abriu assim, a minha mente, eu falei, não, eu preciso falar isso para as pessoas. Tudo é economia e a gente precisa perder o medo dela. Tem uma coisa que eu conto sempre para quem começava a trabalhar na área econômica, quem chegava, estagiário. Você não precisa ter medo de economia. Economia não é número, não é cálculo. Isso a gente deixa para os economistas. Economia é humanas, economia é sobre contar a história das pessoas. As pessoas vivem na economia. Quando você decide vir para um evento desse, comprar uma água, você está movimentando a economia. Quem aqui quer trabalhar com tecnologia? Você vai fazer um software, você vai fazer um produto, vai vender para alguém. Ou você vai prestar um serviço para alguém e vai vender para alguém. Você precisa de um mercado, você precisa de demanda. Você é um agente econômico, querendo ou não. E quem quer montar uma startup aqui? Eu já montei. O startup faz o quê? A startup, ela resolve um problema da sociedade. Só que ninguém nunca contou para a gente, assim, é um problema econômico, porque a gente vive na economia. Então, querendo ou não, você vai ter que entender quais são os problemas da economia para você conseguir bolar qualquer resposta, qualquer proposta para isso. E aí, quem lê jornal de economia todo dia? Só um. Está comigo, mas eu vou te falar, 2. É chato demais, né? Eu entendo, eu leio por obrigação. Perdão, todos os jornais que eu já trabalhei, mas é verdade. E é por isso
que eu fiz essa startup, para tentar deixar menos chato. Agora, por que você precisa saber o que rola na economia? Bom, eu já adiantei um pouco, mas o que eu quero frisar aqui para vocês é o seguinte: quem tem mais referência vai para a liderança. Se você entendeu, se você conseguiu juntar uma notícia econômica com um projeto de startup, com um problema que você está enxergando, você vai estar na frente do seu competidor, você vai estar na frente das pessoas, seja no seu, se você for empreendedor, se você estiver como empregado no mercado privado. E no público também. E o seguinte, como eu falei aqui que está todo mundo na economia, quem não tem informação perde oportunidade. Eu trouxe aqui 3 exemplos bem simples, assim, para a gente pensar junto. Um médico que trabalha no SUS, ele é um cara que ele vive todos os dias o drama do orçamento público. Ele sabe quanto falta, ele sabe quanto demora, quanto é burocrático para sair o dinheiro. Ele está inserido na economia, apesar dele nem ter ideia, dele estar tratando de um problema médico. Um chefe de cozinha, ele vive todos os dias o drama da inflação de alimentos, quebra de safra, é tudo um processo econômico. Uma engenheira vai projetar um prédio, vai pegar com um investimento que vai cobrar juros e ela vai ter que vender esse empreendimento, né? A empresa vai ter que vender esse empreendimento para uma pessoa, ou seja, você tem que ter demanda, você tem que estar analisando a renda do teu cliente. Ou seja, está tudo na economia. Eu desafio aqui alguém falar, algum setor, o que vocês estiverem pensando que não esteja inserido, depois de tudo que vocês ouviram, na economia. Eu vou falar que eu também fiquei pensando alguma coisa para trazer aqui, eu só pensei nisso aqui. Se você for um monge budista e produzir seu próprio alimento, a sua própria roupa, e não usar óculos, tá? Porque senão você está inserido na economia global e você não sabe. E qual o problema, o desafio para a geração Z? Gente, 65% dos empregos de quem é Z ainda não existem. Se a gente parar para pensar nisso, a gente trava. Assim, como é que a gente vai se preparar para o emprego que a gente vai ter, que a gente nem sabe o que é? Tendo mais referência. Com mais referência, você vai estar mais preparado. E aí tá, Gabriela, por que você resolveu fazer uma startup para falar com a geração Z de um assunto que normalmente é tão chato? Porque a minha geração não deu certo, né? Os milênios estão aí, eles iam revolucionar o mundo, mas a gente não revolucionou tanto assim. E vocês, geração Z, vocês são muito mais legais que a gente. A minha geração foi criada com esse modelo, com esse padrão de beleza inalcançável. Falaram para a gente que essa era uma mulher gorda e que a gente tinha de emagrecer para a gente conseguir achar o amor da nossa vida. Quem tem referência do filme que eu estou falando, das séries que eu estou usando aqui, vai pegar melhor a palestra. A minha geração transformou um dos maiores clássicos de ficção científica numa piada com Campari. A minha geração usava isso aqui como Google. Ele tinha uns 20 volumes, pegava poeira, era pesado e não dava para carregar no bolso. Não ia dar certo, e aí a gente ainda ressuscitou o terraplanismo, assim, uma coisa que ninguém acreditava mais. Alguns integrantes da minha geração fizeram isso. Então, o dobro ali. Eu acho a geração Z, de verdade, muito mais preparada para o que vem aqui do que a minha geração. É uma geração que cresceu assim, já sabendo que ser diferente é legal, que é bacana a gente ser único. Vocês têm um chat GPT. Por favor, tirem proveito disso.
E eu listei várias outras qualidades que eu acho, e com algumas pesquisas, claro, econômicas, de por que vocês vão impulsionar a economia, por que a gente espera grandes coisas de vocês e com grandes coisas vem grandes responsabilidades. Mas qual é o Brasil que a minha geração vai deixar para a geração Z? Um Brasil bem zoado. Lindo, maravilhoso, mas bem zoado. Por que eu falei no início da palestra aqui para vocês chegarem, se vocês quisessem ter ideias para startup? Porque startup resolve problemas. E aqui eu apresento alguns problemas para vocês terem ideias, porque se a gente não sabe quais são as profissões que vão vir a seguir, a gente também não tem soluções prontas para oferecer. O Brasil é um país que gasta muito, gasta mal, e a gente é uma máquina de manter privilégios. E isso só vai mudar com reforma. E por isso que o BPOP foi criado. A startup, ela junta coisas legais, que todo mundo gosta, tipo The Last of Us, com temas que são difíceis de entender ou mais chatinhos de entender, como inflação e juros, que é esse caso. Ela também junta Star Wars com um equilíbrio. Quem é nerd aqui, por favor, todos, que conhecem a força, sabem que o equilíbrio da força é a coisa mais importante. E é com isso que, nesse vídeo, a gente quis mostrar que o importante é o equilíbrio da força. Vandinha com o mercado de trabalho, mostrar que, às vezes, os seus pais querem o mais maravilhoso para vocês, mas eles não estão vivendo essa realidade do mercado de trabalho de hoje, de inovação, de um mercado que 65% das profissões de vocês ainda não foram criadas. E futebol com contas públicas, porque todo mundo gosta de futebol, é uma ótima metáfora para a gente entender o que está acontecendo e por que isso é tão importante. Porque o equilíbrio das contas do governo trazem inflação, traz juros altos, assim, qual é a influência. Então, sempre mostrando isso para alertar vocês que a gente vive num país complicado, um país que não é fácil de resolver os problemas, mas vocês conseguem usando criatividade. Parênteses, GovTech é um belo mercado. Eu não sei se alguém aqui viu alguma palestra de GovTech já, mas startups para o governo é um mercado em ascensão. A gente juntou também BBB para explicar a alta da gasolina, o impacto ali, por que a Petrobras, por que os economistas chiam quando o governo usa a Petrobras para controlar isso. E é o seguinte, a gente precisa primeiro ouvir os problemas, sair um pouquinho da nossa bolha. Às vezes a gente está num país dividido, com lados políticos muito claros, mas a gente precisa ouvir o outro lado, ouvir uma outra ideia, fazer isso que a gente faz aqui, para a gente conseguir dar a melhor solução para eles. A gente precisa pensar e a gente precisa descartar alguns dogmas, algumas coisas que estão cristalizadas na nossa mente, porque tudo tem um impacto. Lembra do equilíbrio da força. Tudo tem um impacto e, às vezes, não é aquele que a gente quer. Não existe problema simples no Brasil. Eu trouxe um exemplo só. Essa palestra estava cheia de exemplos e eu falei, não vou fazer uma palestra de economia. Mas eu peguei esse que, para mim, é o exemplo mais claro de como a gente é complicado e a gente defende coisas que, às vezes, a gente não entende as consequências. A cesta básica brasileira, ela não tem imposto. Quem aqui é a favor de cobrar imposto sobre a cesta básica? É meio óbvio, né? Você fala assim, não, cara, como é que pode cobrar imposto de alimento? Mas eu vou te mostrar o que tem na cesta básica brasileira. A gente tem queijo brie na cesta básica brasileira.
A gente tem salmão na cesta básica brasileira. E pasmem, a gente tem foie gras na cesta básica brasileira. Eu não sei vocês, eu não como isso todo dia. Agora pensa a população pobre que não tem hospital, não tem escola suficiente e falta dinheiro para fazer isso para elas, e a gente deixa de cobrar imposto sobre o rico que consome isso. Estou aqui falando para cobrar. Eu defendo particularmente que se cobre, mas a gente pode fazer isso de várias formas. Pode simplesmente voltar a cobrar, pode cobrar, pegar uma parte e aumentar o Bolsa Família, porque teria um impacto, pode cobrar só desses alimentos. Existem várias formas de resolver um problema, mas a gente precisa conhecer os problemas para propor alguma solução. Eu adiantei um pouquinho, quero o susto do foie gras aqui. E eu queria terminar com... Terminar não, porque a gente ainda vai um pouquinho longe, mas com umas dicas para a sua aventura econômica. Pensar no que você quer fazer, porque problema para resolver nesse país... Gente, a gente pode ser uma fábrica de startup, porque é problema demais. A primeira coisa é isso. Seja único. Pensa no profissional que você quer ser com 50 anos e procure ser único. Assim. Você é o cara que não só sabe programar, mas você é o cara que sabe programar, entende de música, estuda um pouco de cinema. Procure ser único, porque a parte técnica vai ficar cada vez mais para as máquinas. A gente precisa de gente com criatividade, gente que consegue resolver problema e gente que consegue fazer isso numa economia dinâmica. Então, não estou falando para não se especializar, tá, gente? Por favor. Assim, tem várias profissões que cada vez mais especialização é necessária. Mesmo assim, seja uma pessoa única dentro da sua especialização, sabe? Procure outros ambientes, procure expandir o seu conhecimento em outras áreas. Essa aqui parece que não tem nada a ver com economia, mas foi a melhor dica que eu já recebi, a melhor dica profissional. Um dia eu conto essa história. Seja generoso durante a sua jornada, durante a sua aventura econômica. Seja você uma pessoa espiritualizada, você vai ser generoso porque um dia o universo vai te retribuir. Seja você uma pessoa religiosa porque Deus vai gostar. Ou seja você uma pessoa carreirista, egoísta, porque você quer fazer networking. Mas seja generoso, isso um dia volta para você. Não foque em políticos, mas em soluções. Como a gente é um país que não tem... A gente é muito complicado, não tem solução fácil. É muito comum a gente ver na campanha eleitoral todo mundo prometendo solução de tudo. Isso não existe. A gente tem problemas muito complicados e engenharias muito complexas para conseguir resolver esse país. Então, assim... Quando você ouvir uma promessa ou pensar pensa na solução e na dificuldade da solução. Eu acho que isso muda um país. Volte a dialogar. A mesma coisa de expandir a sua mente, de olhar o diferente, de conviver com a diferença, porque é na diferença que a gente cresce. E o próximo é especificamente para as pessoas que querem montar uma startup, que querem empreender. Eu acho que vocês já ouviram isso aqui. Foque nos objetivos do milênio. Se você quer fazer uma startup, você tem que pegar aquelas metas do milênio, da ONU, e pensar como o seu negócio vai resolver um problema da humanidade. Porque se a sua startup não tiver linkada com algum deles, pelo menos, é difícil conseguir um financiamento, é difícil você conseguir chamar atenção, porque aqui a gente está o tempo inteiro falando que a inovação, as startups, elas vêm para resolver um problema da comunidade, da sociedade, da população.
E se você focar num objetivo desses, você vai ter mais clareza de onde você vai chegar e como você vai chegar. Esse aqui é para quem está começando a carreira. Demita sempre o seu chefe. Se você está no estágio, cara, você aprendeu o que tinha que aprender, parte para outra. Aquele modelo de carreira escadinha, onde a gente passava 30 anos no mesmo lugar, crescendo numa empresa, ele até pode servir depois que você for um profissional formado. Mas, no início, procure áreas diferentes, procure... Aprendeu, vai embora. Aprendeu, demite o chefe. Procure ambientes diversos, com diversidade, porque a economia tem diversidade. Se você está fazendo um produto, você vai vender o produto, se não for um produto extremamente nichado, claro, você vai vender esse produto na economia. E o público, ele tem diversidade. E quando a equipe, você convive com pessoas numa diversidade, você vai ouvir coisas que você nunca tinha pensado, você vai saber de coisas que nunca ia acontecer com você. E isso é importante, obviamente, para o seu crescimento humano, mas também como mercado. Você vai entender melhor o mercado, porque a diversidade está em tudo. Eu demorei para fazer essa rima, tá, gente? Porque eu queria que fosse um mantra na cabeça de todo mundo. Google imediatamente para expandir a sua mente. Você está com dúvida? Ouviu uma coisa? Não entendeu? Cara, não deixa para depois. Googla. Eu me lembrei de uma história ontem, para falar disso. Quando eu fui fazer o trainee do Estadão, ele é uma prova super concorrida, é difícil de entrar, e teve um menino que foi fazer a prova, e o entrevistador virou para ele tinha umas costeletas grandes. O entrevistador virou para ele e falou assim: nossa, adorei as suas suíças. E ficou calado, esperando a reação do menino. O menino, não sabia o que era suíças, não perguntou. Não passou na prova. No ano seguinte, ele tentou de novo, com o mesmo entrevistador. O entrevistador virou para ele e falou assim: gostei das suas suíças. E ele ainda não sabia o que eram suíças. Suíças é um termo super antigo. Que o rei, se eu não me engano, Luís XIII, ele contratou uns suíços para proteger o reino, para o exército, e eles tinham umas costeletas grandes. E aí começou esse sinônimo, né, para costeletas suíças. Só que é uma coisa que ninguém usa, mas googla, não vai perder oportunidade de emprego, porque você se esqueceu de googlar, não deixa para depois. O Google é imediato. Google imediatamente para expandir a sua mente. E, cara, não dorme sem ter aprendido uma coisa nova por dia. Que seja um vídeo do TikTok, que seja um youtuber legal, uma coisa que não tem a ver ali com o seu dia. Cara, vai seguir o Ciência Todo Dia, o Pedro Lous, vai ver, sei lá, como programar alguma coisa se você não sabe. Vocês têm a maior produção de conteúdo do planeta, da história. Nunca se produziu tanto conteúdo. Tem muito conteúdo de qualidade por aí. Não dá para você dormir sem ter aprendido uma coisinha nova. Tem, cara, vídeo de 30 segundos, shorts do YouTube. Vai lá, olha, aprendeu alguma coisa, beleza, posso dormir. É para isso que o Bepop, voltando aqui na startup, é para isso no Bepop. A gente tem vários canais. Por isso, um conteúdo mais denso, mais completo, a gente coloca no longo do YouTube, mas tem outros canais que vão tendo o conteúdo menorzinho, que vão tendo conteúdo menor, e porque às vezes é uma pílula, você precisa só de uma pílula, cara. Aprendi um negócio, aprendi que juros não caem com força de vontade,
não cai só porque eu quero, que existe todo um processo por trás. E a gente sempre tenta juntar esse assunto sério com um assunto legal. A única coisa, e aí quem puder me ajudar, quem tiver alguma ideia, porque isso eu realmente não consegui fazer até hoje, foi... A gente tem, mas a gente ainda não conseguiu estrear na Twitch, porque eu não consegui pensar em nenhum assunto econômico que combina com... Eu não jogo videogame há uns 15 anos e só não morro no Free Fire porque eu me escondo. Eu ainda não consegui juntar com isso, mas a gente vai estar na Twitch em breve. E sempre assim, querendo a participação de todo mundo, querendo discutir os problemas, querendo dar ideias para vocês, E a gente não está aqui para, como eu vou falar isso de uma forma educada, para ditar normas. A gente está aqui para dialogar, sabe, para pensar junto, porque quem fala que tem uma solução pronta, que tem um caminho que deve ser seguido, uma cartilha que deve ser seguida para esse país, não entende do que a gente está falando. A gente é um país bem complicado e não tem solução fácil. E agora eu queria saber se alguém tem uma pergunta, queria ouvir vocês. Alguém? Peraí, que ele vai levar aí. Uma pergunta simples. E o cara da Suíça? E o cara Da Suíça. foi reprovado, não entrou. Oxi, perdeu a vaga porque não sabia o que eram suíças. Obviamente não foi porque ele não sabia, é porque Por isso, como é que ele estava indo lá para um trainee de jornalismo? Como é que um jornalista, que a função da vida é fazer pergunta, é ser curioso, não teve curiosidade? Ele realmente caiu porque ele não pesquisou o que era. Essa história ficou marcada para mim. Eu não sei quem é o cara, tá? É boa, né? Google imediatamente para expandir a sua mente. Alguém? Gente, eu já falo assim, não é possível que com tanto problema que eu trouxe aqui, ninguém tem pergunta. Resposta a gente não tem, mas pergunta a gente tem. Eu vou tentar relacionar a minha área com a área de vocês, jornalistas, e fazendo um paralelo com uma curiosidade que eu sempre tive da profissão de vocês. Mano. Que é o seguinte: como vocês acham determinados acontecimentos e acontecimentos relevantes, os quais você podem usar em alguma determinada matéria para fazer alguma notícia, algum artigo que seja, e assim você ganhar seu destaque e tal, né? Agora a Maria fez várias matérias. Você está falando da pauta ou, por exemplo, eu junto dois assuntos? Eu estou falando de acontecimentos. Durante o dia, a semana? Durante o dia, a semana, tudo. Olha, no jornalismo econômico, ele é um pouquinho mais chatinho, não. Ele é um pouquinho mais... ele tem uma agenda. Então, assim, a gente sabe que o PIB, que é o que a gente produziu, sai de em 3 meses. Então, a gente já sabe que vai sair, a gente já começa a falar no assunto. A gente sabe que os dados de inflação saem ali todo mês, de 15 em 15 dias, né? Se for IPCA 15. Então, assim, a gente tem uma agenda de coisas que a gente vai acompanhando e cada repórter acaba que vira um especialista na sua área. Tranquilo. Agora, olha só, agora eu vou te mostrar onde eu quero exatamente chegar. Vai. E por que isso vai se relacionar com a minha área. Qual a sua área? A minha área é TI, tá ligado? Ciência da computação. Apesar de eu estava começando no desenvolvimento web, depois fui para automação, agora estou indo para cloud, enfim. Que massa. Eu estou, enfim, perdido, desnorteado no meio das áreas. Mas o problema que eu Perdido encontro, não, ganhando referências. ganhando referências, É né? Vamos isso. usar o termo correto. Mas um problema que eu detecto não só na área da TI, como em outras áreas, é aquilo que eu chamo de Deep Search. O que é o Deep Search? Pesquisa profunda, não tem Deep Learning, só que ele é associado à máquina e afins. Só que se você usar o sentido mesmo brutal da palavra, né, Deep Search seria isso daí. Só que o que acontece?
nem tudo o que você vai aprender, por exemplo, na área do desenvolvimento web, vai estar no cursinho da Ambit Code, por exemplo. Tem coisas que você vai ter que literalmente pegar a documentação e você ter que aprender por conta própria. Sim. Então, eu acredito que você não vai ter que acessar só fontes de conhecimento, vai ter que aprender a descriptografar coisas. Entende? Esse que é o maior problema. Isso chega a tal ponto que metade do que eu aprendi nas últimas 2 semanas sobre cloud computing para pegar a porcaria da vaga da Capgemini foi tudo do ChatGPT, cara. Eu fui pesquisando alguma coisa, depois fui pesquisar em outro canto. Foi desse jeito. E outro exemplo, como aprenderam a linguagem Rust, que ela está sendo usada, inclusive, em aplicações famosas como o Discord. Você não vai encontrar ela em curso, você não vai encontrar algum youtuber explicando de maneira decente ela, você tem que aprender por conta própria certas coisas. Então, você tem que pegar materiais, saber analisar e saber deduzir a partir das coisas que aparecem no mundo. Essa é uma habilidade que eu admiro muito numa pessoa. E como é que você consegue fazer isso? Como você faz isso no seu dia a dia? Parabéns, você está super inserido na economia, porque você está antenado, você não está esperando a necessidade, você já está indo buscar conhecimento, e um conhecimento que vai te tornar único, porque você vai conseguir relacionar essas áreas que você está falando. Como a gente faz? Quando eu falei que eu fui jogada no jornalismo econômico, eu fui realmente jogada. Eu era uma estagiária, eu trabalhava na TV Nacional, né, que é a EBC hoje. Eu tinha 19 anos e a minha chefe falou assim, a sua pauta hoje, que cada dia você pode, se você não é um setorista, se você não tem um setor específico, você recebe uma pauta diferente. Você pode ir cobrir a batida de carro ali no chão, mas você pode ir cobrir uma outra coisa. E como é uma TV estatal, ela cobria muitas coisas de governo. Essa minha chefe, eu tinha 19 anos, ela me mandou cobrir o resultado da dívida pública na Secretaria do Tesouro Nacional. Eu falei, tá. Peguei, fui para lá, cheguei lá, olhei aqueles homens falando de NFT, de LTF, só sigla. E eu ficava assim, não, agora eu vou entender uma frase. Por causa disso, beleza. O governo, beleza. Decidiu emitir tantos blá, 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 blá. Aí eu não entendia mais nada. Eu entrei em pânico, eu conhecia um dos repórteres. Eu falei assim, cara, tradução simultânea, cadê? Não estou entendendo nada. Ele, calma que eu te ajudo. Esse cara, ele praticamente escreveu a minha matéria. Eu cheguei, entreguei para minha chefe uma matéria, ela olhou assim para mim, aí eu, tá aqui. Cheguei em casa chorando, porque eu me achei a maior fraude do planeta. Eu não entendi nada do que eu gravei. Eu apareci na televisão falando um bando de coisa que eu não sabia o que significava. E aí eu comecei a estudar economia. Não porque eu queria trabalhar com economia, é porque eu queria ser a melhor repórter e que ninguém nunca ia passar a perna por mim. Porque eu não aceitava um entrevistado me falar assim, olha, o céu é roxo. E eu não falar assim, você está doido, o céu não é roxo, não, o céu é azul. Então, assim, por que eu queria ser uma profissional completa é que eu comecei a estudar economia. Não porque eu quisesse trabalhar com economia. E acabou que foi uma área que não tinha muito repórter naquela época. Faltava, assim, se você entrasse, você nunca mais ia sair. E aqui eu estou vendo alguns jornalistas de economia que sabem muito bem o que eu estou falando. Você não consegue sair porque tem poucos, e aí você vai recebendo uma proposta melhor. E beleza, eu estava lá só para aprender, mas o dia que eu descobri que a gente vive na economia, aquele slide, assim, porque eu lembro exatamente que dia que foi, que minha cabeça fez... Eu falei, cara, eu posso fazer o que eu quiser. Eu não preciso só falar de política, eu posso falar de tudo que eu gosto. Eu posso falar sobre arte, falo do mercado de arte. Eu posso falar de qualquer coisa. Eu me promovi a repórter especial com 20 e poucos anos de idade, porque eu falei assim, eu vou falar sobre o que eu quiser. Porque eu consegui entender que a gente vive na economia. E isso foi muito legal. E, assim, eu adoro fazer matérias diferentes. Foram as matérias diferentes que me deram prêmios, os que eu mostrei aqui. E sempre pensando nisso.
Não foi dos prêmios ali, não tem nenhuma matéria de Banco Central, de inflação, não tem nada disso. Mas aí eu fui entendendo, conhecendo, e a cada matéria e a cada reportagem eu aprendi um pouco. Aí vai da sua habilidade de conseguir acumular esse conhecimento e conseguir expandir esse conhecimento, né? Saber para que ele serve isso serve para aquilo, aquilo eu falo assim, aquilo eu falo assado. Cara, aprende todo dia. Porque às vezes a gente vai cair numa matéria de um assunto que a gente não tem a menor ideia do que seja. É isso. Falei demais, né? Obrigada. Alguém tem mais alguma pergunta? Diga. Peraí. Aqui. Boa noite, meu nome é Will. Oi, Will. Eu vim correndo para assistir tua palestra, porque eu gosto desse conteúdo demais. Eu sou professor de finanças, educador financeiro. Então me ensina. E eu sou especializado em desendividamento, ensino adultos a saírem da Que legal. dívida. E a pergunta para ti é como, nessa nova geração, a gente consegue, na tua... Peraí, que deu um pauzinho aí. E a gente ainda está concorrendo com o show, então tem que falar alto. Porque eu falo alto, eu tô tentando baixar. Mas assim, na tua opinião, como é que a gente consegue, na geração agora que está subindo no mercado, que está ascendendo no mercado, prevenir o endividamento? Porque a minha geração é extremamente endividada. Eu lido com gente da minha idade. E como é que a gente consegue, já que somos colegas da área de economia, de finanças, como é que a gente consegue, como é que você pensa em ajudar aos jovens que estão se tornando adultos a não se tornarem adultos endividados? Olha, você chegou faz pouco tempo, né? Eu falei que a nossa geração, a gente precisa da deles porque a nossa não deu muito certo. Eu acho que essa geração é uma geração que ela tem muito mais qualidade que a gente. Eles são menos apegados à posse. Então, assim, tudo que a gente se endividou para comprar, eu acho que eles não vão cair nesse mesmo erro. Eu acho que tem a história da posse e tem uma coisa que a gente não tinha, que a gente queria uma coisa mais liberdade, mais sucesso. Eles querem independência financeira. Então, eu acho que ele já vem de fábrica com uma outra cabeça, sabe? Eu acho que a geração Z é muito mais legal que a gente em todos os aspectos, mas nesse principalmente. Eu acho que é uma geração mais consciente, não só financeiramente, mas para empreender também. Eu acho que a gente vai poder esperar grandes coisas. Eu acho mais tranquilo. Mas essa não é muito a minha área. A minha área mais macro é meio que falar da notícia de país mesmo, porque eu não sou uma jornalista de finanças pessoais, mas mais macro e microeconomia, né? Que é mais política pública, contas públicas, inflação, juros. São os temas que eu cobri aqui em Brasília a vida inteira, né? Alguém mais? Fechamos? Gente, foi um prazer enorme. Muito, muito, muito obrigada. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode entrar em contato. A gente responde. Tem o site, tem o e-mail. E sigam o BPOP. Sigam. Vai aprender alguma coisa, uma por dia, uma de economia com o BPOP, tá? Em todas as redes. Porque se você abriu só o Instagram nesse dia, você viu no Instagram, se não você viu no Twitter, no TikTok e na Twitch, eu peço ajuda, porque a pessoa não joga videogame há muito tempo e é péssima no Free Fire. Obrigada, gente. Gabi, muito obrigada.